prepararmos ali, né, para essa entrada dos colegas. Eu que estou já liberando, conforme vocês vão entrando, dessa vez não precisa que a Ana faça isso. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Então, a gente está, né, em mais uma formação aqui da nossa Escola de Formação, professor Daci Ribeiro. Eu sou a Fernanda, sou professora de matemática e estou atuando, né, hoje como vice-diretora da EJA na MF Irmão Pedro, para quem não me conhece, leciono também na rede privada, e à tarde estou, então, me dividindo entre a escola de formação, ainda, pois, né, não conseguimos ainda um remanejo ou um professor para poder assumir a minha posição lá na MF Irmão Pedro à tarde. Acredito que todos que estão aqui, a gente já se conheça, né, das formações anteriores, mas se tiver alguém que está pela primeira vez, seja muito bem-vindo também. A ideia hoje aqui é que eu possa trocar um pouquinho com vocês, como a gente já vem fazendo nas formações anteriores, sobre um pouquinho sobre metodologias ativas. Na verdade, a escolha dessas temáticas que eu estou fazendo vem principalmente da formação com os professores de matemática, que vocês fizeram aquela nuvem de palavras, e aí vocês foram colocando aquilo que vocês acreditavam que era que seria mais utilizado, né, nas nossas formações este ano. Então, eu estou me guiando mais ou menos por aquilo que vocês, os professores, principalmente de matemática, a gente tem aqui tanto ciências quanto matemática, né? Vou tentar aí dar esse suporte para ambos os grupos de colegas. Para iniciar a nossa formação, eu trago aqui uma atividade prática já, de início, tá? Não sei se alguns já conhecem o Padlet, eu vou colocar o link para vocês ali no chat. E eu gostaria que vocês, o Padlet, na verdade, ele é um mural, né? Onde a gente pode construir aí, onde cada um de vocês vai poder colocar uma mensagem, pode ser uma palavra, pode ser uma imagem, pode conseguir, né, de forma direta ali, clicando no link, vai ser direcionado, então, para uma página e vai ter um símbolozinho de mais. Clicando nesse símbolozinho de mais, vocês conseguem colocar, então, pode ser uma palavra, uma imagem, sobre o que eu sei sobre metodologias ativas. Então, se alguém fosse, hoje, né, perguntar para vocês o que é metodologia ativa, o que vocês sabem, ou, de repente, né, uma ideia que vem aí sobre essa metodologia, que ideia essa seria? Esse Padlet, ele vai ficar durante toda a nossa formação. Então, caso o professor, o colega não tenha conseguido colocar agora, daqui a pouco quer botar mais tarde, ou colocou alguma coisa e daqui a pouco quer acrescentar mais, fica aberto aí para que vocês possam fazer, então, essa colaboração, né? O Padlet, ele tem, então, essa função de ser esse quadro colaborativo, onde a gente pode, então, colocar ideias e depois isso fica reunido, né, para que a gente possa ter uma visão mais geral. E para a gente poder falar um pouquinho, a gente precisa escutar também um pouquinho, né? O professor José Moran, ele é escritor e pesquisador de projetos de inovação, principalmente com metodologias ativas, né? É um dos nomes, assim, quando a gente vai à procura dessas metodologias, o José Moran, ele é uma dessas pessoas que a gente encontra. E eu trago, então, um vídeo que a gente vai assistir agora, ele tem em torno de 14, 15 minutos, mas é um vídeo muito gostoso de se ouvir, assim. Então, acredito que vocês vão curtir. E é muito interessante, né, porque eu buscando, assim, material para poder fazer essa formação, e a impressão que vocês vão ter ao final do vídeo é que o José Moran fez esse vídeo exclusivamente para a nossa formação, porque ele fala especificamente para os professores de ciências e de matemática. Eu não vou me gabar e dizer que foi eu que consegui esse vídeo exclusivo, porque não foi, mas ele vem ao encontro aí dessa fala dele bem direcionada.
Caso vocês não estejam escutando só, gostaria que vocês então pontuassem. Olá, professores, professoras. É bom estar com vocês. Eu sou José Moran. Sim. Fui professor na USP, trabalhei com metodologias ativas, tecnologias digitais. Estou empenhado em ajudar nas transformações na educação. E é sobre as metodologias que eu queria conversar com vocês rapidamente neste momento. Metodologias não são nada novo, já desde o fim do século XIX, John Dewey falava de aprender através da experiência, de projetos, da escola, como projeto de aprendizagem, e daí veio Freinet, Montessori, até Paulo Freire. Muitos educadores têm falado sobre a importância das metodologias ativas, só que hoje isso é pleno século XXI, é inadiável. Então, o que são metodologias ativas? São alternativas pedagógicas, são caminhos para que os alunos se envolvam mais, eles aprendam de uma forma mais participativa, com a mediação do professor, com o apoio, realmente, dos docentes, envolvendo-os na aprendizagem por descoberta. Então, os alunos têm que descobrir coisas, eles têm que sentir de vez em quando que, uau, que coisa tão legal, senão eles não estão aprendendo. Então, há algo da surpresa na aprendizagem por investigação, ir atrás, aprendizagem com pesquisa, também é outro elemento importante, e aprendizagem através da resolução de problemas. Então, metodologias ativas são caminhos para aprender através de problemas, pesquisa, descobertas. Essa é a ideia básica. O que está por trás de tudo isso é a ideia de engajamento, engajar. Mas antes de pensar em engajar os alunos, eu queria lembrar a cada um de vocês da importância das metodologias na vida de vocês. Então, aprendizagem ativa como projeto de vida de vocês, aprender ativamente para olhar de uma forma mais ampla, para trazer contextos novos, para trabalhar todas as dimensões da vida, para aprender a conviver, para aprender a fazer melhores escolhas. Então, metodologias ativas são uma espécie de requisito para aprender ativamente ao longo da vida. Então, isso aqui interessa muito a vocês também, como algo pessoal, como projeto de vida. Mas pensando agora mais nos alunos, eu começo a aprendizagem ativa a partir da visão que o Mitchell Resnick traz, que é um grande pesquisador de como as crianças aprendem, e ele resume em 4 tópicos a aprendizagem ativa. As crianças e os jovens aprendem primeiro por projetos, mão na massa, envolvendo-se através de desafios. Então, essa é a primeira dimensão. Eles aprendem muito mais quando eles fazem, e depois a gente os ajuda a pensar, a refletir, a tornar visível o que aprendem. A segunda dimensão da aprendizagem é aprender com significado, com propósito. A aprendizagem, quando ela está num contexto em que me interessa, em que vejo que me é útil, então eu aprendo muito mais, me sinto muito mais motivado. Então temos, segundo, aprender por projetos e aprender com significado, são 2 dimensões. A terceira é aprender entre pares, aprender com os nossos colegas. Então, aprender crianças com crianças, podem ser até de idades diferentes, mas aprender juntos entre si. E a 4ª dimensão é a aprendizagem lúdica, aprender brincando, aprender de forma prazerosa. Então, veja, a aprendizagem ativa envolve, no mínimo, essas 4 dimensões da aprendizagem por projetos, em grupos, em pares, com propósito e de forma lúdica. Eu acrescentaria uma 5ª dimensão também, que é a aprendizagem personalizada, significa envolver a cada um
nesse processo de acordo com suas necessidades, seu ritmo, seu jeito de aprender. Então, tudo isso envolve aprendizagem ativa. Eu queria falar de quais são assim as metodologias mais interessantes nesse momento. Aprendizagem invertida, ou aula invertida, que é algo que não é novo, mas que é difícil de implementar, que é a ideia de que o aluno pode aprender algo que é básico, a gente pode buscar os materiais, deixá-los disponíveis, pedir que ele pesquise alguns assuntos previamente e leia, se informe, para depois, ou no momento presencial, ou no momento assim em que está mais com o professor, ele trabalhe com desafios, que trabalhe com projetos, que trabalhe com atividades lúdicas, pode ser um jogo manual, um jogo digital, ele pode aprender construindo histórias, tecendo narrativas, escrevendo, entrevistando. Ele pode aprender também em grupos, em times, aprendizagem de forma mais organizada em times ou não, pode aprender por pares, instrução por pares. Você tem vários caminhos, mas a invertida, com materiais interessantes e depois desafios, eu diria que isso é o principal. O interessante é partir de alguns materiais, fazer algum desafio, depois compartilhá-los e discuti-los para depois avaliá-los. Eu queria trazer assim 2 exemplos entre muitos de colegas de vocês que contaram assim como é que estão fazendo. E o primeiro exemplo é da Laís e da Maiara, que ela está trabalhando ciências de forma, a ideia era a ideia de descobrir um pouco como trabalhar a construção de foguetes, enfim, tudo que está envolvido nisso aí. E ela fez primeiro elas fizeram uma aula invertida, colocaram alguns materiais, umas curiosidades, conteúdos, alguns slides para que os alunos vissem antes. E depois, através pediu que cada aluno criasse na sua casa um foguete com os materiais simples que ele tinha, e depois tirasse uma foto do foguete, postasse para o professor, por causa, no ambiente, que neste caso era o Google Sala de Aula, e depois a professora compartilhou tudo num mural digital, e todos puderam ver os foguetes dos colegas, puderam depois discutir, e mais tarde fizeram uma avaliação. Então você vê que é um processo que começa com alguns materiais interessantes para trazer o aluno à construção de um objeto relacionado ao projeto, o compartilhamento desse projeto, a discussão e mais tarde a avaliação. Um segundo exemplo, também da professora Vera, de Ciências, que ela estava fazendo algumas atividades práticas e quando veio o isolamento social, ela continuou fazendo esses projetos que visavam transformações físicas, energia térmica, e o que ela fez foi criar alguns materiais assim na casa dela, na cozinha, alguns materiais, ela postava e pedia que os alunos fizessem os materiais semelhantes. Então, eles fizeram algumas experiências de observação e de produção. Eles fizeram assim o que acontecia, por exemplo, com mingau armazenado em potinhos, prepararam chá, e de várias formas, práticas que eles puderam registrar
e depois postar para depois analisar. Tudo isso está no portal Por Vir, se vocês quiserem ver na expectativas, projetos inovadores. São projetos simples que foram feitos recentemente e que ilustram um pouco alguns caminhos assim que vocês podem desenvolver, seja na área de ciências, na área de matemática. Na área de ciências, vocês estão sempre falando de coisas ligadas à vida. Então, falem das metodologias ativas, mas falem da vida e dialoguem, falem também da dimensão humana, do compartilhamento de sentimentos, de percepções, conheçam os alunos. Então, não basta só as metodologias, também entra toda essa relação pessoal. A mesma coisa na matemática. Partam de situações vivenciais, vivências matemáticas, vivências e situações onde a matemática acontece, e a partir daí tragam as reflexões e façam as análises. Então, isso é o que eu recomendo, assim, nesse momento. Alguns aplicativos para fazer, e eu sei que vocês têm uma série de situações muito diferentes, mas trago alguns que são hoje bastante comuns, trabalhar com alguns materiais, por exemplo, formulários do Google, são muito legal para você trabalhar com roteiros de aprendizagem, atividades, postar atividades, fazer pequenas avaliações ou questionários ou quizzes, usar um aplicativo chamado Padlet, que é um mural digital para que tudo que os alunos produzem e te mandem fique visíveis, ou se eles criam também outro aplicativo interessante, criar um portfólio, pode ser no Google Sites ou em um blog, onde os alunos registrem todo o seu processo, e você pede que eles escrevam manualmente, ou se não, depois postem também digitalmente tudo que se relaciona ao que eles estão aprendendo, então, como é que eles veem, façam uma autoavaliação e compartilhem isso com os colegas. Então, o portfólio é legal. E se vocês querem trabalhar com algumas dimensões um pouco mais gamificadas, usem o Kahoot, Kahoot, que lhe permite a competição e também vocês podem usá-lo para avaliação. Vocês me dirão, nem todos os alunos têm acesso ao digital, então trabalhem com algumas ferramentas simples do que os alunos podem registrar, primeiro manualmente, tirar alguma foto, enviar por uma rede social, se não tiver, ou por e-mail, qualquer. E aí depois o professor posta, depois comenta e depois disso se faz uma grande avaliação. Há muitos caminhos, muitas situações, mas o interessante é aprender ativamente, tanto nós como pessoas, como eles, e incentivá-los a que isso se torne um hábito. A aprendizagem ativa não pode ser só para um momento ou outro, é uma espécie de mudança cultural, mental. Nós temos que estar o tempo todo gostando de aprender, envolvendo ativamente todas as nossas atividades e reflexões, aprendizagem ativa, refletindo, tornando visível esse processo e compartilhando tudo o que nós aprendemos. Um grande abraço para cada um de vocês, sucesso e até uma próxima ocasião. Então é isso, né? O José Moran traz aí para a gente, primeiro, acredito que seja importante a gente observar nessa fala dele, principalmente a questão das 4 dimensões da aprendizagem, né? Então, ele fala ali, ele marca isso muito, na questão da gente poder trabalhar através de projetos, com significado, entre os pares e de forma lúdica. A gente pode trazer, então,
essas experiências de uma maneira mais lúdica. E ele faz uma fala, assim, que ele diz assim, que o aluno, né, o estudante, ele vai se interessar por algo quando for divertido. Então, a gente, né, pensando nessas metodologias ativas, eu já andei dando uma olhadinha ali no Padlet que a gente está criando, eu vi muito a palavra autonomia, né, e no sentido da gente, e realmente, né, de fazer o aluno se coloca nesse protagonismo, mas é importante também a gente pensar na nossa prática, né, em como a gente vai fazer com que o aluno se sinta confortável para ter essa autonomia, para ter esse protagonismo. Isso é importante que a gente faça essa reflexão, nós como professores, de que maneira eu posso transformar essa minha aula para que esse aluno queira estar neste papel. Né? Então, ele fala isso, ele fala no sentido de que a aula, então, ela precisa trazer esse frescor, ela tem que ser, né, de uma certa maneira divertida. Aí eu trago aqui para a gente pensar também um pouquinho sobre a pirâmide de William Glasser, na verdade, que foi, ele se inspirou, né, no tal do Cone de Edgar Dale, e que ele traz, então, o William Glasser, ele é um psiquiatra americano, e ele tinha até um posicionamento com relação ao uso de medicação para as doenças psíquicas, né, ele era se opunha a isso, e ele traz, então, essa pirâmide, a gente encontra ela, assim, na internet de diversas maneiras. Eu peguei essa que eu acredito que esteja, assim, mais completinha. Mas, assim, o que ela diz, né? Que a gente aprende, tem uma aprendizagem, digamos, né? 10% se a gente ler, 20% se a gente, né, escutar, 30% lendo, escutando e vendo, então 50% lendo, escutando, vendo e ouvindo, e aí vai aumentando, né? E quando chega lá na base da pirâmide, seria fazendo essas coisas, mas principalmente explicando, resumindo, estruturando, definindo, generalizando, elaborando, ensinando e ilustrando. Então, quando a gente pensa na aprendizagem do nosso aluno, nós precisamos pensar que simplesmente uma aula expositiva, ela de repente vai alcançar ali apenas 50%, onde ela está apenas vendo e ouvindo. Então, a gente, se nós pensarmos nas metodologias ativas como recursos, onde a gente pode ir além disso e, de repente, né, conseguir aí um aprimoramento dessa aprendizagem, isso é importante. E aí eu trouxe, elenquei ali 13 metodologias e outros que não são tão metodologias, mas são recursos, muitos deles, e aí eu retomo a fala do José Moran, no sentido de que não é algo novo, né? De que várias dessas propostas nós já fazemos na nossa sala de aula, né? A gente já tem vários momentos e a gente constrói vários desses momentos já na nossa sala de aula. Então, é importante que a gente enxergue as metodologias ativas, não porque vem com essa palavra agora, metodologias ativas, é algo novo. Não, não é algo novo. Existem algumas outras propostas que foram sendo acrescentadas, sim, principalmente essas, né, que tem, o meu inglês é péssimo, só para avisar vocês, tá? Design Thinking, a cultura maker, né, que está tão bambambam agora, muita gente falando, o storytelling, não sei se é isso, mas, né, que também, que seria, ontem eu até conversando com uma prof de inglês, e ele disse assim, tá, mas qual seria a tradução literal disso? Não, contação de histórias. E se a gente for ver, o storytelling, ele é um recurso, né, ele é mais um recurso de metodologia, e ele faz o quê? Elaboração de narrativas acerca de alguns temas estudados. Então, criar uma narrativa, né, para um tema que está sendo estudado, isso é uma metodologia ativa. E, pensando nessas, eu elenquei algumas dessas para a gente dar uma olhadinha hoje, e uma delas seria, então, a aprendizagem baseada em problemas. Quando a gente pensa numa proposta, gente, fiquem bem à vontade se quiserem levantar a mão para conversar, para falar, para participar, partilhar também, de repente, algo que vocês já fazem na escola, fiquem bem à vontade, tá? Então, a aprendizagem baseada em problemas,
Eu trago ali que é um aprendizado mais dinâmico, né? Ele ocorre, então, de forma simultânea, fazendo com que o aluno tenha as bases teóricas e testes ao mesmo tempo. Estudantes mais engajados, né? Que ativem o interesse da turma, aquela questão deles quererem realmente estar naquela posição, né? De protagonismo, de autonomia. E o desenvolvimento, então, desses dois fatores. Mas de que maneira, assim, a gente pode trabalhar essa metodologia? Então, a metodologia baseada em problemas, ela traz que a gente é uma visão, assim, bem geral, de que a gente precisa do diagnóstico de um problema, da resolução e dessa apresentação desse problema. Então, essas seriam as 3 etapas dessa proposta. E eu trago um exemplo de proposta que poderia ser utilizado. Eu trago aqui, eu trouxe assim, eu mesmo que escrevi, né? Porque na verdade eu já vivenciei essa proposta. Eu participei de uma formação sobre metodologias ativas e a proposta era exatamente trabalhar com a aprendizagem baseada em problemas, utilizando o recurso das rotação por estações. Então, como isso funciona? Assim? A ideia principal que eu trago aqui é que, como eu disse, né, é importante o olhar do professor para cada um da sua turma, né, da sua sala, assim, ter aquela visão de que forma eu vou fazer isso e quais são os recursos que eu tenho. Então, eu trago ali, a ideia inicial seria dividir essa turma, então, em grupos, 4, 5 grupos, e essas classes, né, poderiam estar dispostas, então, já nestes grupos, que seriam as estações. Em cada uma dessa estação, teria ali, então, poderia ser um Chromebook, por exemplo, com vídeos, né, vídeos diferentes de algum tema que eu gostaria de abordar. Ou, pensando em professor de matemática, né, poderia ser um problema, né, dependendo se eu já desenvolvi algum tema e eu quero retomar este tema. Então, 5 Chromebooks com temas diferentes. Uma proposta. E o que acontece? Esses estudantes, que são, então, divididos em pares, né, em grupos, eles têm um tempo determinado pelo professor para ficar, então, discutindo aquela proposta, de repente assistir esse vídeo, conversar, fazer anotações, levantamentos e tudo mais. Acabou o tempo determinado pelo professor, eles giram, né? Então, os alunos, todos os grupos, eles passam por todas as estações. Todos eles vivenciam todos os problemas. Depois disso, que eles passaram por todas as estações, então é hora do grupo discutir e apresentar, então, solução para esses problemas. E, num quarto momento, então, essa apresentação das soluções, elas podem ser, aí, novamente, né, cada professor aí pensando na sua logística, de repente uma apresentação por cartazes, ou o aluno quer utilizar o quadro, ou de repente eles elaboram um vídeo, né? Aí vai de como ele vai apresentar, então, essas soluções. E é importante também, assim, que nesse momento dessa apresentação, o feedback do professor, né, para cada um dos grupos, porque o que vai acontecer? Como todos eles passaram por todas as estações, eles podem ter solucionado os problemas de forma diferente. Então, no momento que os estudantes eles compartilham de que maneira eles pensaram, às vezes pode acontecer de um colega dizer, mas eu não tinha pensado nisso. A gente fez todo, né, um caminho e, de repente, o caminho de vocês foi mais curto. Olha só que interessante. Então, é importante que o professor seja o mediador dessa apresentação, no sentido de pontuar também essas estratégias, né? De que os colegas também possam observar de que maneira, né, transcorreu aí essas soluções. Então, dessa maneira, né, com essa proposta, a gente estaria aí trabalhando de forma ativa 2 recursos, então, que estão incorporados dentro dessa metodologia, que seria a aprendizagem, então, baseada através de problemas,
e também a rotação por estações, que também que é esse movimento, né, de que todos possam passar por todas as estações e poder vivenciar isso. Se alguém quiser falar alguma coisa, a gente pode levantar a mão aí, tá? A segunda proposta... Oi, Evelise, pode ir, vai. Oi, Fernanda, tudo bem? Tudo Não, bom. Só ia comentar que eu já usei, eu fiz uma experiência, assim, com rotação por estações. Eu fiz em ciências daí, né, que era eu tenho mais familiaridade. E foi bem legal, os alunos se engajam bastante mesmo na atividade, né? Eu acho que é bem importante a gente trazer eles. As nossas questões sempre são aquelas coisas técnicas, né? A estação da internet. Um vê numa velocidade, o outro vê na outra, porque da internet cai, aí o outro grupo, professora, mas está caindo, o que eu faço agora? Espera até o próximo. Então, assim, esses quiprocós que a gente tem que ir resolvendo na hora. Sim. Ali na minha escola, a gente tem 2 turmas de 9º ano, eu fiz com 9º ano, tá? Uhum. A gente tem 2 turmas de 9º ano. Elas são bem discrepantes em termos de tamanho. Tem uma da manhã que tem 30 e tantos alunos e a da tarde que tem 12. Então, assim, são dois universos diferentes. E aí, a minha percepção, na minha realidade, né, com o espaço físico que eu tinha, com a turma grande, a gente precisa ter mais estações, ou mais, assim, duplicar as estações. Não só ter diversidade de estações, mas sim precisa ter um número maior para poder manter os grupos e eles ficarem um tempo bonzinho ali, né? Porque senão fica um grupo muito... Tipo assim, se tu faz poucas estações com 30 e poucos alunos, fica um grupo muito grande em cada uma delas, aí se dispersam facilmente, aquelas coisas, sabe? Perfeito, mas é ótimo, assim, foi uma das coisas que eu mais gostei de fazer ano passado, foi essa daí. Ótimo. Matemática eu não experimentei ainda. Não, mas é importante, sim, a gente fazer essa troca, porque é bem isso mesmo, né, Evelise? A gente parece que a gente começa essas abordagens e a gente só vai ver se o negócio flui quando a gente faz, né? Não existe uma fórmula assim, não, pode fazer, com 30 e poucos vai dar certo e com 12 também. Não, né? Na verdade, vai depender muito, assim, dessa dinâmica de como que a gente transforma. Mas que bom que tu já fizeste, assim. Eu na verdade, já fiz também com os meus alunos, assim, e foi bem interessante. Como foi da área da matemática, eu coloquei problemas, assim mesmo, que daí eles tinham que pensar, discutir, e aconteceu na hora, assim, dessas apresentações, esses feedbacks foram muito legais, porque eles viram exatamente isso. Nossa, prof, mas o nosso grupo, sabe, fez um caminho, assim, e olha só como eles pensaram diferente. Então, essa troca, ela é muito rica. Ela é muito rica, muito rica. Porque, e muito mais rica do que se nós fôssemos lá para o quadro, né? Sim. Fazer, e a gente poderia mostrar, olha, vocês podem fazer desse jeito e desse jeito. Parece que não tem o mesmo envolvimento, não tem o mesmo feedback mesmo, quando é eles mesmos, né? Trazendo isso, olha, é bem isso, bem isso. Ótimo. Bom, a segunda proposta que eu trago, né, que o José Moura também fala, que é a questão da gamificação. Na verdade, eu acabei escutando também alguns podcasts, assim, e existe sim, algumas pessoas, assim, que trabalham já com gamificação, que muitos, eles contestam, né, de que esses recursos que nós utilizamos em sala de aula, como o Kahoot, como o Quizzes, né, como esses outros, eles não seriam gamificação. Mas aí, como o José Moura me diz que eu posso, então eu disse, não, e dá certo nas minhas turmas, eu vou levar para os professores também. Então, a gamificação, ela permite, né, que o aprendizado seja mais prazeroso, significativo e envolvente, porque, na verdade, ela faz os alunos tentarem atingir aí um objetivo. Aqui eu trouxe para vocês, essa é uma matéria da Nova Escola, que ela trouxe várias dicas para gamificar, tá? Não vou me perder aqui lendo essa tralharada de coisas aqui, eu coloquei mais, porque esse material depois ele fica disponível para vocês, essa apresentação, tanto no Drive dos profs de ciência, quanto no Drive dos professores de matemática. Então, quem quiser depois dar uma lida, eu só queria pontuar aquele segundo item ali, que é do avatar e do personagem, que na semana passada eu trabalhei com um joguinho que é do sistema positivo.
E o jogo, ele era para o 6º ano de potenciação, e ele trazia exatamente essa ideia, que cada vez que o aluno, o estudante, acertava uma questão, tinha um bonequinho, assim, ele começava como se fosse uma borboleta, assim, sabe o casulo da borboleta? Era o casulo da borboleta. E aí o aluno acertava, criava uma perninha. Daí se ele errava, o bichinho ficava sem a perna. Aí se ele acertava, criava mais. Então era um monstrinho, assim. E foi muito interessante, porque eu fiquei pensando assim, quando eu fui dar a proposta para os alunos, acho que eles não vão gostar disso, porque eram 10 questões, assim, eles vão conseguir responder direitinho, e vocês não têm noção do brilhinho deles. Olha, eu estou conseguindo, fiz o meu bicho, olha como ele está, cheio de pernas, cheio de olhos, cheio de não sei o quê. Então, assim, eles realmente se envolvem, assim. Essa questão do uso do avatar, do personagem, né, e de colocar possibilidades de construção desse personagem através de um acerto, né, seja de uma questão, seja de um problema, é bem interessante. Isso aqui eu vou deixar mais, então, como forma aí para vocês poderem depois darem uma olhadinha. Para hoje, e eu vi que teve uma colega ali, agora não me lembro o nome, teve uma colega ali que questionou, né, sobre o Kahoot. Então, o Kahoot, eu já conheço ele, é bonitinho, né, Isaura? Eu vi que a Isaura botou ali, que amor, bem legal. É muito fofinho. Só que quando eu estou jogando, quando eu vi o jogo, eu pensei assim, nossa, mas eles não vão querer isso daqui, né? Porque eles querem muito mais coisas. Não, eles querem, gente. Eles jogam, eles acham interessante. É bem isso mesmo. Para hoje, então, eu vou mostrar para vocês esses dois jogos, né? Esses dois, na verdade, 2 plataformas para a construção de jogos, que é o Kahoot e o Quizzes, tá? Eu já uso os dois há um bom tempo, assim, tanto o Kahoot quanto o Quizzes. Particularmente, eu estou usando muito mais o Quizzes, e depois eu vou dizer por quê para vocês, tá, do que o Kahoot. Mas, para a nossa formação de hoje, eu vou convidar vocês, primeiro, para se colocarem no lugar de alunos aqui, de alunos e alunas, né, de estudantes. Por quê? Porque muitas vezes a gente fica pensando assim, nossa, mas será que é tão legal assim participar de um jogo? Mas são só perguntas, só questões. E hoje eu vou convidar vocês, então, a jogar, tá? A gente vai jogar um joguinho. Esse jogo que eu fiz, na verdade não foi somente eu que fiz, eu vou colocar o link ali para vocês no chat, então é só clicar no link, e aí tem que colocar o PIN do jogo, que é 293, sem espaço, 5729, coloquei o PIN ali também. Então vocês vão, primeiro, clica no link e coloquem ali o PIN do jogo. Aí ele vai pedir o nickname de vocês. Podem aí colocar um apelido, ou se quiserem colocar o nome também pode. Os alunos adoram vários, né? Inovar ali no nome. Ó, já vi que 2 pessoas já entraram, 3 pessoas entraram. Então, essa é a visão do professor. Depois eu vou mostrar direitinho para vocês qual é o caminho para vocês poderem construir os Kahoots de vocês e também poderem jogar e como faz para jogar. A gente vai fazer isso hoje. Só vou esperar, então, aguardar um pouquinho os colegas entrarem. Bom, como eu estava falando e eu não terminei, esse jogo que vocês vão jogar foi um jogo que a gente construiu em parceria, né? Não somente eu, mas eu e os demais professores de área. Cada ano na escola tinha que eu trabalhar com crianças muito diferentes. Sim, Letícia, mas assim, por exemplo, se eu não me engano, acho que o Kahoot eu não sei se dá para te bloquear, mas o Quizzes eu consigo bloquear, por exemplo, se for palavrões, assim, né? A gente consegue. E também ali, por exemplo, se eu quiser excluir, a gente consegue, tá? Vou até mostrar para vocês. Eu vou botar, ó, quando eu coloco, ó, botei em cima do Leandro, tá vendo que aparece um risquinho? Se eu clico no Leandro, eu consigo tirar o Leandro da sala. Então, a gente tem essa autonomia aí também, né? Se, de repente, o aluno colocou lá um nome que não era para, né, para ser usado, assim, usou, ou ofendeu algum colega, alguma coisa, né? Bullying e tudo mais. Vocês conseguem excluir na hora e já dizer, ó, só vai jogar se tiver, né, um nome bonito aí. Então, como eu estava dizendo, esse jogo que vocês vão jogar, a gente elaborou
para a nossa aula inaugural de início de ano. Então, a gente estava retornando, né, para o presencial, totalmente presencial esse ano, e a gente queria fazer uma coisa diferente com os alunos. Então, a gente fez essa atividade, que era uma aula inaugural, onde a gente botou questões variadas, né? Então, tem questões de matemática, tem questões de ciência, tem questões de realidade social, tem questões de tudo, tem fofoca, sabe? Então, a gente colocou bem variado. Então, eu resolvi colocar esse jogo para que vocês pudessem dar uma brincada também, e principalmente, observem as reações de vocês durante o jogo. Isso é o mais legal, porque é esse sentimento que vocês vão estar passando para os alunos, né, quando os alunos estiverem jogando o Kahoot, então. Bom, temos já 17 pessoas ali. Tem alguém que não conseguiu entrar? Vou botar o link de novo. Eu tô tentando entrar porque eu tô abrindo o notebook, porque aqui tá chovendo demais, tá dando muito relâmpago e caiu minha internet. Entendi. Tranquilo, eu te espero. Ó, o senhor Brunão, é Bruno, né? Tá o senhor Brunão ali, mas é Bruno, né, Bruno? Sim, eu tô com a outra conta. Tá, tranquilo. O Bruno é dos meus, ó, ele quer jogar o negócio. Então, ele, né, já se agilizou ali para poder jogar. Vou guardar um pouquinho. Enquanto os profs vão se logando aí, eu vou falando já para vocês, assim, algumas coisas que eu gosto no Kahoot e outras que eu não gosto, tá? Que eu acho, assim, que tem prós e contras aí. Uma das coisas que eu acho que o Kahoot me limita, e que daí eu deixei de usar um pouco o Kahoot, é que ele tem um limite de caracteres para pergunta. Isso, pessoal, na versão free, né? Na versão que não é paga. Aliás, todas essas plataformas de jogos, elas têm essas versões livres, né? A free, que com certeza são, né, mais reduzidas, assim, em questão de utilização dentro da plataforma, mas que eu digo para vocês que dá para usar tranquilamente na free, tá? Então, dentro da plataforma free, Kahoot, ele tem, se eu não me engano, são no máximo 120 caracteres. Ó, tá ali o link. No máximo 120 caracteres. Então, se, por exemplo, eu quero colocar uma questão mais, né, um problema de matemática que seja mais longo, eu tenho que transformar isso numa imagem para depois poder colocar como uma imagem, porque eu não consigo mais do que 120 caracteres. Então, ele é bom para ser utilizado, mas quando tu quer um joguinho mais dinâmico, assim, né? Ah, quero retomar inteiros. Eu quero menos, mais que menos vezes, né? Fazer assim, multiplicação, divisão, ou de repente em ciências abordar lá tipos de solo, fazer umas perguntas mais rapidinhas, assim. Aí vocês conseguem usar o Kahoot, porque ele é muito facinho. E outra coisa que ontem, né, eu fiquei assim, batendo minha cabeça, porque eu disse assim, não, gente, mas tem jeito. Antigamente, o Kahoot não aparecia as perguntas para o aluno. Aparecia simplesmente, vocês vão ver que é assim, quando vocês forem jogar, vai aparecer para vocês responderem 4 imagens, 4 figuras geométricas, cada uma, certo, Bruno? Cada uma de uma cor. Então, vocês vão observar qual é a corzinha, né? Que corresponde à resposta correta e clicar. Simples assim. Antigamente, para o aluno, aparecia só essas figuras. Mas aí, agora, nessa nova versão, aparece a pergunta também. Então, antes, a gente precisaria de 2 telas para o aluno jogar. Hoje, não. Hoje, o Kahoot já arrumou isso e a gente consegue jogar. Bom, vou começar, então. Acho que agora entrou todo mundo. Começando. Preparados? Preparadíssimos? Começou. Então, essa foi a nossa oficina de primeiro dia de aula. Primeira pergunta. Mariazinha precisa tomar 3 comprimidos de meia hora. Em quanto tempo ela levará para tomar os 3 comprimidos? Tem uma musiquinha de fundo, se vocês quiserem colocar, ó. Existe uma música, se quiser colocar. Eu não gosto muito dessa música, né? Mas quem quiser colocar para ali ter aquela tensão, né? Isso aqui, essa bolinha em lilás, é cronometração, tempo,
o tempo que o aluno tem para responder, então, faltam agora 33 segundos para vocês responderem. E aqui, em preto, que está dizendo ali agora 19 respostas, significa que 19, 20, 21 estudantes já responderam. E lá embaixo, observem que fica o PIN do jogo. Por quê? Porque pode acontecer do aluno cair, né? Sei lá, a internet não estava boa, o aluno caiu. Em qualquer momento, até vocês agora, se alguém caiu, em qualquer momento do jogo, o aluno pode retornar. Então, ele vai entrar kahoot.it, vai colocar o PIN do jogo, muito bem, colegas, 17 alunos acertaram a questão. E aí, o que acontece agora? Aparece, então, né, 1 hora da resposta correta, já que a Mariazinha tomou um comprimido agora, daqui meia hora ela toma outro, e daqui meia hora ela toma mais um. Então, 1 hora para ela tomar os 3 comprimidos. Então, dá para ter o aluno aqui, nesse momento, o professor faz o que ele quiser. Se ele quiser parar a aula para explicar qual era a questão, né? Se por acaso tivesse aqui na mídia alguma questão, ele consegue, clicando em mostrar a mídia, mostrar para o aluno. E aí ele mostra, então, como que ficam as pontuações. Tá? Peraí que tá. Ih, não carregou aqui, deu bug no negócio. Ele gera uma pontuação ali. Provavelmente o Ilfino ficou em primeiro lugar, Leti, Isis, Agatha e Vanessa. Na próxima pontuação de vocês vai aparecer, não se preocupem, tá? Segunda pergunta. Quantos ossos possui o corpo humano? Todo mundo errou, não, Agner, calma, acertaram sim. É que às vezes ele dá uma travadinha, né, Agner? Sabe como é que é? Essa questão é especial para os professores de ciências, né? Essa vocês não podem errar, gente. Outra coisa, então, que eu estava falando, né? No momento que todos os alunos responderem, se, por exemplo, todos os alunos responderem antes do tempo terminar, automaticamente também a questão é encerrada. 14 alunos acertaram essa. Vamos ver como é que ficou agora o placar. Agora veio a pontuação. Paulo em primeiro, Agatha, acertou quantos ossos? Leandro, Ale e Leonardo. Então, nesse momento aqui, os alunos já, né, estão em êxtase, cada vez que eles olham isso daqui. Verdadeiro ou falso? O Brasil é o país que possui a maior comunidade japonesa fora do Japão. Só em São Paulo moram mais de 600 mil japoneses. Outro recurso que a gente pode utilizar é colocar, então, eu coloquei esse meme, né? Nós colocamos o meme da japonesinha, que provavelmente todo mundo tem uma figurinha dela aí no seu celular, no WhatsApp, né? Então, a gente trazer essa abordagem mais divertida, né? Para o aluno dar uma olhada, que interessante, eu quero responder isso, mas ao mesmo tempo eu estou me divertindo. 5, 4, 3, 2, 1, acabou o tempo. Verdadeiro, os colegas estão todos super bem informados. Continuando, subiu 5 posições a jogadora, bateu recorde de avanço. No ano de 2021, ocorreu um evento histórico, a Farofa da GECAI. Quanto tempo durou esse evento? Quem é GECAI? 3 dias, 7 meses, não fui convidado. Essa daí só os que estão dentro das redes sociais para poder responder, né? Ou não, né? Ou por lógica. Eu já usaria a lógica aqui nessa. Vamos lá. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos ver quem é. Olha, mas a galera sabe, né? A gente acha que a gente não é bem informado, mas a gente é. Ou a gente usou a lógica, a gente é bom de lógica, né? 3 dias, então, né? Que é a blogueira lá que fez a festa. Olha a Agatha ganhando. A Agatha eu conheço pessoalmente e sei que ela é extremamente competitiva. E nem conhecia. Mas essa não é a pergunta. Não. Continuando. Quantos triângulos você vê na figura abaixo? Essa também é uma questãozinha, para mim, só aparece direto nas redes sociais, né? Porque o meu algoritmo, acho que ele fica chamando, né? Então, é uma questão que a gente vê bastante aí. Quem é da matemática, com certeza, já viu, né? E já até trabalhou isso em aula, né?
30 segundos, como eu falei. O aluno se perdeu, o aluno, né, não sabe, conseguiu ser deslogado, vai lá, kahoot.it, coloca o PIN 2935729, ele entra de novo e começa a jogar. Então, não tem perdida aqui. 12 segundos, 10... E eu já começo, eu gosto também de fazer atenção, né? 5, 4, e eles enlouquecidos. 3, olha! Todo mundo acertou essa. Essa já dá para botar na prova. Todo mundo sabe fazer. E a Agatha continua liderando. A Agatha e a Paula. Essa Paula é a Paula que eu conheço. Será que a Paula da matemática deve ser? Quem foi vencedor do primeiro BBB? Quando a gente... não, é a Paula das Ciências, tá bom. Quando a gente colocou essa para os nossos alunos lá de 17, nossa, prof. Primeiro BBB, tá bom. Não, o meu colega das humanas está aqui do lado ouvindo, né, minha formação, e aí ele já escreveu no papelzinho quem é que ganhou o BBB, né, outra pessoa fissurada aí, né, gente? Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Bam, bam, né, bam, bam, bam. Bam, bam. Ó, Leandro subiu e deixa eu ver aqui. 5 jogadores fizeram uma sequência de 4 respostas corretas, todo mundo super bem. Qual é a capital do Acre? O Acre não existe. Rio Branco, Jurassic Park ou Rio Negro? E aí tem esse memezinho aí do Acre, apenas mais um dia normal no Acre, que eu acho ótimo, que é esse dinossauro carregando o cachorrinho. Aí... É claro, né, pessoal, que a gente já pensou, vai tudo do cronograma de vocês e do planejamento de vocês. A nossa ideia aqui, como era uma aula inaugural, né, era para ser divertida, era para todo mundo acertar, né, não era para saírem frustrados. Então, vocês podem observar que as alternativas aí, elas, né, são tendenciosas. Então, no máximo, a gente vai ficar entre 2 questões ali. Então, é importante a gente pensar nisso também, né? Quando a gente está construindo algo, de que maneira a gente quer essa abordagem. Muito bem. Teve gente ali que disse que o Acre não existe, hein? Ai, gente. Paula... Olha, Paula e Ana estão ali, no mata-mata. E a Agatha na liderança. O dobro da metade de 20 é 40. Verdadeiro ou falso? É demais esse jogo. E eu adoro o meme da Nazaré. Amo, de paixão. Pode 19 respostas. Se por acaso todo mundo responder antes, ele passa automático. O que pode acontecer às vezes? Isso é bom de vocês se ligarem também, né? Tem aquele aluno que está lá fingindo que está jogando e não está jogando, né? Ele está lá viajandão. Então, o que acontece? Ele acaba trancando esse jogo. Alessandra, não acredito. Perdi o tempo. Olha aí os nossos professores competidores. 5, 4, 3, 2, 1, acabou o tempo. Falso, olha que jeito. Ritmo inteligente, é o próprio número, né? É falso. Agatha na liderança. Recentemente, a cantora Luísa Sonza terminou seu relacionamento com um famoso. Quem é ele? O Whindersson Nunes, o Gu Liberato, Vitão ou BTS? Depois eu vou passar para vocês também o meu login do Kahoot. Quem quiser pegar os Kahoots que eu já tenho, consegue, tá? Porque todos, quando a gente constrói, eu chutei. Quando a gente, não sei quem é. Luísa Sonza é uma cantora agora, super famosa. Aê! Olha, a galera é muito boa, gente. Falando, vocês são muito ligados. É o Vitão, né?
Ó, só que assim, 9 ainda disseram o Whindersson. Gente, o Whindersson já era caso passado. Depois do Whindersson teve o Vitão. As fofocas. Continuando. Qual a temperatura de ebulição da água? Gatinho fofo. Menos 10 graus, 100 graus Celsius. A água nunca chega a ebulir, 50 graus Celsius. Essa todo mundo vai responder em 2 segundos. Não sei quem é Vitão. Ai. É muito bom. Mas aqui tu tem que ver que isso aqui, né, demanda todo um conhecimento. Olha aí, eu tô acreditando que essa pessoa que tá errando deve estar clicando errado, gente, né? Porque às vezes os alunos dizem assim, prof, bem na hora que eu fui apertar, eu apertei o errado. Só para vocês sentirem que isso realmente pode acontecer. Um pato tem 2 patas. Quantas patas tem 22 patos? 11 patas? 11,5 patas. O pato é solteiro. 44 patas. Conhecimento. Mas não, é conhecimento geral, não é um conhecimento específico, ele é geral. Aí é que tá. É que, na verdade, teria que ser uma pessoa multipole, né? Isso é muito específico. Tá bom. $20 segundos. Ó, o que eu observo, tá? Se nós estamos aí, acho que é com 22 pessoas respondendo, provavelmente tem uma pessoa que agora todo mundo respondeu antes. Mas às vezes o que acontece? Até para informar vocês, tá? Sempre aparece, por exemplo, numa questão que todo mundo acerta e uma pessoa erra. E aí deu todo o tempo, é porque aquela pessoa não está jogando. Então vocês já se liguem também, ó, tem alguém aí que não está brincando direito na brincadeira. Então, isso dá para a gente observar também. No calendário cristão, estamos em que ano? Essa é a penúltima pergunta. Olha aí, ó, agora para a gente poder chegar. Olha as respostas bem rapidinho, bem rapidinho, bem rapidinho. E o Kahoot, ele trabalha, então, com essas 2 pontuações, né? O acerto da questão e quem respondeu mais rápido. Então, na verdade, o aluno, ele ganha 2 pontuações. Ele tem que acertar, mas ele também tem que ser rápido. Terminou o tempo, todo mundo acertou. Aí, a Agatha está disparada. D'Alessandro retornou... essa é a penúltima. D'Alessandro retornou ao time do Internacional esse ano. Verdadeiro ou falso? Ó, tem que saber de futebol também, gente. Ó, Bruno, será que essa tua seta, Bruno? Futebol, tu vai? Olha aí, ó. Olha aí. E é colorado ainda. Então essa tu acertou. Verdadeiro. Olha aí, ó. Eu acho que esses 10 que erraram eram gremistas. Sim, né? Ele retornou esse ano. Gente! Despencou esse placar, essa pergunta, hein? Meu Deus! Agora eu vou dar uma dica, tá? Essa última questão. Que demais, Isaura. Essa última questão, vocês precisam ser extremamente rápidos, tá? É, tipo, muito rápido. Vamos lá. Em 5 segundos, assinale a alternativa em que está escrito verde. Corre! Aê! Até que foram bem. É que isso induz, né? A gente olha ali o verde e já quer clicar no verde. Tudo bem. Vamos para o placar. Então, qual ficou? Terceiro lugar, Agatha, que passou todo o negócio em primeiro. Segundo lugar, Clarissa. Em primeiríssimo lugar, Isis! Olha aí, gente. É a virada do jogo no final, na finaleira.
parabéns aos vencedores, ao placar. Eu depois, quando aparece o placar, assim, eu adoro vir os alunos, aí eles tiram foto, né, aquela coisa arada toda. Sei que foi uma brincadeira, né, mas, assim, é exatamente a gente se colocar nesse lugar de aluno, a gente ter esse envolvimento, né, a gente poder levar para o nosso aluno essas questões, assim, faz toda a diferença. Tá, Fernanda, adorei jogar, já quero fazer para ontem. Tô deixando rolar ali porque vai aparecer, ó, apareceu agora para vocês. Essa é a visão minha, né, de professor. Quando eu termino um jogo, ele cria para mim um relatório. Então, nesse relatório, eu consigo ver, por exemplo, aqui, o relatório completo. Deixa eu partilhar aqui para vocês. Eu consigo ver, ó, percentual de acerto da minha turma, né? 53% acertaram corretamente. E eu consigo ver também de forma individual. Aqui em cima, ó, eu tenho o resumo, os jogadores. Ó, eu tinha 31 jogadores. Então, eu tenho os percentuais dos estudantes. E olha que bacana. Por exemplo, a Vivi, ó, ela acertou 86%. O Bruno acertou 79%. Mas por que ele ficou em nono e a Vivi em 10º? Porque provavelmente ele foi mais rápido. Então, tem essa questão, né, da pontuação aí, gerar essas questões de rapidez. E provavelmente, a gente vai ver aqui no final, deve ter gente que entrou mais de uma vez e acabou caindo, ó. Então, teve, ó, a Agatha já tinha uma outra vez aqui embaixo, que caiu e voltou. Então, todos os alunos, todos os estudantes, né, todas as pessoas que entraram e participaram, a gente consegue observar. Essa daqui, então, é a página inicial do meu Kahoot. Fernanda, como é que eu entro no Kahoot, como é que eu faço esse login e como é que eu crio um jogo? Então, eu vou entrar desde o início para mostrar para vocês. Vou lá no Google. Google Transporte. Vou colocar aqui na minha barra do Google, Kahoot. K-A-H-O-O-T. Kahoot.com é onde a gente entra para se logar e poder construir nossos jogos. Tá aparecendo aí para vocês, né? Tá. E Kahoot.it é onde o estudante entra e o estudante vai jogar. Então, a gente vai entrar no Kahoot.com. Aqui ele sempre vai fazer, aqui em cima, né, aquela tradução normal do site, português para inglês. Eu vou aqui no ladinho em Conecte-se. E eu vou me... ele conectou automaticamente. Espera aí que eu vou sair para mostrar para vocês como é que é. Vou encerrar minha sessão. Eu quero mostrar para vocês que é tão fácil. Ó, quando eu clico ali naquele Conecte-se, ele cai nessa página. Então, eu vou botar aqui, ó, continuar com o Google. Vou no meu e-mail institucional, consigo utilizar, eu quero mostrar para vocês que dá para usar com o e-mail institucional, que tem algumas instituições que barram, né, algumas dessas plataformas, a nossa não barra, a gente consegue usar. E aqui, então, é uma visão geral da minha página. Eu tenho aqui em cima o início, eu tenho descobrir, eu tenho a minha biblioteca, eu tenho os meus relatórios, os jogos que eu fiz, se eu quiser construir grupos, não quero criar grupo nenhum hoje, e se eu quiser fazer compra, então, né, um upgrade aí, comprar uma nova versão. Aqui no início a gente tem algumas informações, algumas ideias. O que eu, Fernanda, uso, tá? Descobrir, uso muito, por quê? A gente colocando aqui na lupinha, tu vai colocar qualquer temática que tu queira. Vou botar uma temática, tipos de sol, de ciências, tá? Então, aqui, ó, tem uma série já de jogos prontos para serem utilizados. Ah, Fernanda, mas tá, eu vou escolher esse daqui com 8 perguntas. Clica nele, aí vai aparecer ele. Tu pode clicar aqui em mostrar as respostas para te ver as questões com as respostas. Ah, não gostei desse, não gostou? Volta e escolhe outro. Ah, gostei desse, quero usar esse. O que tu vai fazer? Tu vai vir aqui no editar Kahoot, nesse lapisinho, clica no lapisinho.
duplicar. Ele vai... Por que duplicar? Porque esse jogo, ele pertence a um outro prof, né? A uma outra pessoa. Então, é como se tu criasse uma cópia, e aí sim, essa cópia ela vai ser tua. Então, tu duplica. Aqui em cima, ó, nas configurações, tu pode, por exemplo, trocar o teu título, se tu quiser trocar, fazer uma descrição melhor, alterar o idioma, salvar se tu quiser criar alguma pasta, botar música de entrada, deixar a visibilidade para público ou privado, vai depender de ti, eu vou querer deixar público e vou clicar em pronto. Ah, mas olha só, tá, gostei dessa primeira, gostei dessas questões, mas eu achei pouco. Gostei dessas 8 questões, mas eu achei poucas questões. Então, eu vou lá embaixo, em adicionar pergunta, e eu tenho 2 opções. Aliás, eu tenho 3 opções para fazer isso, tá? Eu posso criar um quiz, que é esse que vocês jogaram agora, ou um verdadeiro ou falso. Esses que tem essa estrelinha aqui do lado, ó, é porque são as versões pagas, então a gente não consegue usar. A gente consegue usar o quiz e o verdadeiro ou falso. Então, mas eu quero procurar uma pergunta sobre solos no banco de perguntas. Então, eu escrevo aqui, solo, e vou procurar. E aqui vai aparecer várias outras questões falando, então, sobre solo. Não quero, eu quero criar uma desde o início. Então, eu vou clicar aqui no quiz, vou digitar minha pergunta, aí vem aquele probleminha que eu falei para vocês, ó, que está aqui do lado, ó, só tem 120 caracteres, né? Profs de matemática, a gente consegue usar, então, ao quadrado, aqui, né, tem algumas coisinhas para colocar, tem uma caixa de símbolos também, para poder usar aí as questões matemáticas, mas são 120 caracteres. Fernanda, eu gostaria de fazer uma pergunta e queria colocar aqui uma mídia, um GIF, uma imagem. Como é que eu faço isso? Gente, recentemente eu descobri uma coisa maravilhosa, que é a seguinte, eu vou compartilhar com vocês. Tu vai no Google, tá? Tu vai clicar menina mexendo na tela. Imagens. Eu quero botar essa menina aqui bem fofa, olha, brincando na tela. Quero colocar ela na minha imagem. O que eu vou fazer? Deixa eu só mudar o modo de compartilhar aqui com vocês para mostrar direitinho como é que faz. Não tem limites de jogos, Vanessa. E assim, ó. Não, acho que até tem. Só que daí o que eu faço? Deleta alguns e faz novos. Aí tu consegue, tá? Tu consegue fazer. Deixa eu só botar para compartilhar a tela inteira para mostrar para vocês uma coisa que eu descobri que é fantástica. Antigamente, quando eu ia criar os meus Kahoots, se eu quisesse botar imagem, nossa, eu baixava uma foto, criava uma pastinha no meu computador com todas as imagens, depois ia fazendo o upload das fotos. Gente, não precisa mais isso. Olha o que vocês vão fazer. Abriu a imagem, clica na imagem, arrasta a imagem até lá aonde está o teu Kahoot, e olha isso, solta a imagem. Plim, tá aí a imagem. Sem precisar baixar. E GIFs também dá certo, tá? Sem precisar baixar, sem fazer nada. É simplesmente vai no Google, encontra a imagem, encontra o GIF, segura, clica ali, né, com o esquerdinho, traz, carrega e solta a imagem. Que aí vocês conseguem fazer. Além de poder colocar imagem, de fazer escrito, vocês vão adicionar, então, as respostas aqui que vocês querem. Aqui ao lado, ó, tem um limite de tempo, então, tem perguntas que eu quero só que o aluno responda em 10 segundos, mas, sei lá, assim, matemática, né? Eu tenho uma pergunta, uma questão que vai levar mais tempo. Vou botar 2 minutos para eles terem tempo, né, de calcular, de poder fazer. Então, eu posso alterar o limite de tempo também. Terminei, fiz tudo o que eu queria aqui, tá pronto. Vou fazer o quê? Lá no salvar, cliquei em salvar. Parei que eu fiz uma pergunta inexistente, isso é legal também, ó. Se, por exemplo, vocês esqueceram de marcar uma questão, qual era a correta, deixa eu até mostrar para vocês, para ver como é que faz, vou botar aqui. Tipo, vou inventar aqui, pessoal.
imagem. Nada a ver, tá, gente? Eu sei que nada a ver, tudo bem. Arenoso. Não sei. Aguado. Depois que vocês colocaram todas as alternativas, vocês precisam clicar, ó. É necessário selecionar pelo menos uma resposta correta. Então, eu vou clicar aqui no Arenoso. Pronto. Se eu quiser incluir respostas adicionais, olha de novo ali a imagenzinha, preciso fazer a versão paga. Então, é 4 alternativas que a gente tem. Mas para mim, é mais do que o suficiente. Vou aqui no salvar agora. Ó, alterações salva, tudo pronto. Kahoot salvo. Tá ali o meu Kahoot. E agora, como é que eu vou passar esse Kahoot para os meus alunos? Eu tenho 2 formas de aplicar esse Kahoot. Eu posso atribuir esse Kahoot, então, ele pode ser direcionado para um Google Sala de Aula, para um e-mail, e vocês conseguem, atribuir um limite de tempo de uso desse Kahoot. Então, por exemplo, tu quer fazer uma revisão para a prova, mas não deu tempo para te aplicar em sala de aula e tu quer, né? Gente, de novo, tá? Vamos olhar para a nossa realidade, se essa nossa realidade nos permite isso, né? Eu quero colocar para os meus alunos fazerem em um determinado tempo, consigo, tá? Então, vai aplicar e vai abrir o teu Google Sala de Aula. É muito simples, é só vocês irem selecionando as salas do Google ou o e-mail e atribuir. Ou vai aqui no iniciar, que foi o que eu joguei com vocês hoje. Quando eu clico aqui no iniciar, vai abrir essa tela. E aqui, muito importante, tá? Aqui, ó, no lado esquerdo, aparecem as configurações. Gente, vocês precisam habilitar isso aqui, ó. Mostrar perguntas e respostas. Por quê? Porque se tu não habilitar isso daqui, não vai aparecer a pergunta para o teu aluno. Vai aparecer apenas as imagens. Então, tu teria que ter um projetor para poder estar projetando essas imagens e aí sim tu poder fazer essa atividade. Deixa eu ver se tem alguém perguntando. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, como eu não estou olhando vocês, tá? Vocês podem abrir o áudio e falar comigo, que agora eu não estou vendo, eu só estou ouvindo o barulhinho aí de vocês digitando. Mas então, assim, vai aqui nas configurações, então, que é nesse desenho, e faz essa habilitação aqui para mostrar as perguntas e respostas. Depois, vocês vão clicar no modo clássico, iniciar, e vai cair exatamente na tela que apareceu para vocês aquela hora que vocês começaram a jogar. O aluno entra, kahoot.it, ou, se ele direcionar diretamente para o QR Code, ele cai direto lá no nickname, para ele colocar direto o nome, ele não vai precisar nem do PIN do jogo, tá? Ele vai direto. E é isso. Então, o Kahoot é uma das propostas que a gente tem aí, né, que a gente pode estar utilizando nas nossas aulas de forma tranquila. Ele eu acho assim, tem muitos benefícios dentro dele. Aqui, como eu falei, tem os relatórios, né? Vocês podem ver que todo mundo que já jogou, que já fizeram. Mas, como eu disse para vocês, né? Eu tenho o meu preferido hoje, que eu vou falar com vocês agora, que é o Quizzes, tá? Atualmente, eu estou usando muito mais o Quizzes por diversos fatores. Primeiro, o Quizzes não tem limite de letras ali, né, de caracteres. Então, eu posso escrever a pergunta que eu quiser. O Quizzes funciona basicamente no mesmo formato do Kahoot, ele tem só, né, um layout um pouquinho diferente. Então, quizzes.com, vai clicar, vai fazer o login. O meu já está logado também, eu acho. O meu já está logado. Até depois, deixa eu passar o meu login para vocês, se vocês quiserem, quando vocês entrarem lá no Quizzes, vou botar ali o meu login para vocês, quem quiser procurar, porque esse daqui, eu tenho um monte de joguinhos prontos. Vários, tá? Quem quiser depois me procurar lá no Quizzes, eu tenho todos esses aqui, todos os meus jogos, eles são habilitados para vocês, ele é todo público, né? Então, vocês conseguem chegar aí, então é bem tranquilo.
Deixa eu entrar primeiro aqui, né, para vocês darem uma olhada. Então, essa é a plataforma inicial dele. Aí, os recursos ficam aqui ao lado esquerdo. A gente tem o Explorar, que é basicamente aquela mesma ideia do Kahoot, mas eu acho ele muito melhor. Por quê? Ó, por exemplo, tá? Eu vou botar uma temática aqui, potenciação nos naturais. Aqui, eu consigo ver, acho que de uma forma mais rápida, todas as questões de cada um desses jogos, ó. Eu cliquei aqui, eu vou aqui para o lado, ó, eu consigo olhar todas as perguntas, as respostas de todo esse joguinho. Ah, não gostei desse daqui, vou rolar mais para baixo. Gostei disso aqui, vou olhar. De novo, ó, consigo ver todas as perguntas, né? Porque às vezes, assim, a gente coloca a potenciação, mas, eu não estou trabalhando com esse tipo de potenciação, por exemplo, no sexto ano. Então, né, com essa linguagem matemática no sexto ano, eu queria uma coisa mais tranquila. Não gostei desse, então vou procurar outro. Então, eu acho que a maneira de procurar aqui, ele é melhor, tá? O quiz é melhor. Tenho a minha biblioteca, que são, então, todos os meus jogos que eu já criei, né, que eu já fiz, e que eu já joguei, e tem também os relatórios, assim como o Kahoot, eu tenho os relatórios ali com todos a quantidade de participantes, a precisão dos alunos, né, como é que eles foram para ter mais ou menos. Esse aqui eu já joguei muito, como eu falei, eu jogo esse aqui muito mais do que o outro. Visualmente ele é bem bonitinho como o outro, tá? Como o Kahoot, mas eu diria assim, ó, peguem vocês, assim, tentem, né, quem nunca usou o Kahoot, tenta olhar, tenta jogar, tenta fazer, construir, é legal, mas também entra no Quizzes, dá uma olhada e tenta procurar, porque é bem bacana, assim. Como eu falei, a ideia é praticamente a mesma, mas com a vantagem de que aqui no Quizzes eu consigo, por exemplo, ó, essas questões do Saeb, elas são questões mais longas, né, algumas. Ó, por exemplo, essa daqui eu não conseguiria colocar essa questão. Essa é a visão do aluno, tá, gente? Quando aparece a questão para o aluno, é esse visualzinho que ele tem. Então, ele não trabalha aqui com formas geométricas, mas sim somente com as cores. E eu consigo ver aqui qual é a minha resposta correta, tudo mais. Então, é muito, muito, muito de boas. E eu consigo também, pelo Quizzes, se eu quiser, por exemplo, eu quero que cada aluno tenha o seu tempo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui. Vou mostrar como se eu fosse usar ele. Só concluir essa edição. Salvei. Ó, iniciar um teste ao vivo ou, de novo, ó, consigo atribuir uma lição, ou seja, eu consigo colocar numa plataforma aí, seja e-mail, seja Google Sala de Aula, mesma coisa. Então, vou iniciar um teste ao vivo, ó. Eu tenho nesse daqui o modo clássico e o modo ritmo do instrutor. O que significa isso? O modo clássico, os alunos vão fazer no seu tempo. Então, no momento que ele respondeu, já vai para a próxima pergunta. Então, eu não preciso ter, em nenhum momento, um projetor, né, projetando as questões, não, porque cada um vai jogar no seu tempo, ou eu posso fazer no ritmo do instrutor, que daí todos vão jogar conforme o tempo que o professor der. Então, o professor visualiza que todo mundo aparece, é bem bonitinho, umas carinhas assim, todo mundo já respondeu, está respondido todo mundo, ele passa para a próxima pergunta. Então, a gente tem essas duas opções aqui no Quizzes também. Tá? Deixa eu só mudar aqui agora a minha forma de apresentação para eu voltar para lá. Gente, se tiverem alguma pergunta, alguma coisa, se quiserem contribuir, fiquem bem à vontade aí, tá? Então, esse é o Quizzes. Gente, nos dois materiais, tanto no do Kahoot, botei também, eu botei um vídeo tutorial do Kahoot, mas assim, vocês encontram vários, tá? Vários, assim, na internet, no YouTube tá lotado. E coloquei também, esse aqui é um tutorial descrito, que eu achei mais legal também, às vezes a gente, né, só olhar o vídeo acaba se perdendo, se a gente tem um tutorial mais descrito, a gente, para mim, às vezes é melhor. Então, eu coloquei um tutorial descrito desse daqui, que é o Quizzes, tá? Bom, pensando
Alguém gostaria de falar alguma coisa, a gente compartilhar, comentar? A gente já tá indo aí para as finaleiras. Fiquei bem à vontade, tá? Bom, uma das temáticas também que o pessoal da matemática trouxe na nossa formação foi que a gente acha muito bacana, e eu, como professora, eu adoro também, que é a troca de experiências, tá? Eu vou colocar o link para vocês ali no chat, deixa eu só pegar aqui. Na verdade, é um convite, né? Não é uma obrigatoriedade, mas eu gostaria de convidar quem quiser e puder, obviamente, né? Fazer aí uma partilha em uma das nossas próximas formações. Eu criei esse formulário para os professores que quiserem participar das próximas formações, trazendo uma ideia sua, algo que já trabalha em sala de aula, não precisa ser uma metodologia ativa, obviamente, né? Pode ser qualquer temática aí. Eu criei esse formulário para poder alinhar e dar uma olhada, assim, quais são esses nossos colegas, para, de repente, a gente construir uma ou duas, não sei, vai depender da quantidade de colegas que vão estar aí participando, um momento de troca de experiências. Então, para a gente poder organizar isso, eu criei Isaura já tinha até colocado ali para mim, ó. Obrigada, Isaura. Eu criei, então, um formulário para vocês poderem, quem quiser, de novo, participar das próximas formações, trazendo aí uma ideia sua. Gente, é um bate-papo, uma conversa, tá? Não precisa ter, assim, resumo, fundamentação teórica, nada disso, tá? É uma experiência, é um relato. É fazer a gente poder participar aí e poder estar trocando, fazer essa troca que vai ser, tenho certeza, bem efetiva. Bom, e como nós estamos aí em reta final para recesso, mesmo que sejam apenas aí 4, 5, 6 dias, né, que a gente vai ter só para poder descansar, a gente sabe que a gente merece esse descanso. E pensando nisso, como eu participo, às vezes, aqui das formações dos colegas das linguagens, das humanas, né, eu vejo muito, assim, que eles trazem muito, assim, essa questão do nosso professor, que muitas vezes tem outras habilidades, né, seja ele é um artista, seja, né, ele tem aí alguma performance diferente, e aí o que eu pensei? Não, a gente também tem essa gente. E eu fiz um convite, tá? E um colega nosso da rede, professor de matemática, aceitou o meu convite, que eu fiquei imensamente feliz. E eu vou compartilhar, então, essa mensagem final da nossa formação, que ele fez com tanta dedicação, e que eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante. Deixa eu só achar aqui onde é que ele está. Vou abrir tanta coisa hoje, gente, pelo amor de Deus. Peraí. Só um pouquinho. Achei. Então, vocês ficam aí agora com a mensagem do nosso colega Afonso. E aí, pessoal? Tudo certo? Tudo bem? Meu nome é Afonso, sou professor de matemática aqui da rede, desde 2019, o ano do meu concurso. Aqui eu trabalho na Escola Irmão Pedro. Trabalho como professor de matemática desde 2007. Me formei em 2006, 2007 comecei a trabalhar, então, na educação. Além de professor de matemática, faço às vezes de músico também, tá? Toco guitarra, toco violão, mas eu não sou cantor, tá? Mas eu canto quando me pedem. Então, a nossa querida colega Fernanda, né, me fez esse convite, se eu não poderia fazer uma participação especial para tocar uma música, enfim, e tô aqui, tá? A gente conversou bastante, chegamos a um denominador comum da música. A gente vai tocar uma música de uma banda muito bacana aqui do Rio Grande do Sul, a banda Cidadão Kane, uma música que traz uma mensagem bem bonita, tá? E o nome da música é Dia Especial. Vamos lá?
Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, pois é um dia especial. Eu sei que não é sempre que a gente encontra alguém que faça alguém que nos leve desse temporal. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas e no mundo de amor, e acordei com esse mundo marginal. Mas te vejo e sim, o brilho desse olhar que me acalma, me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo e sim, o brilho desse olhar que me acalma, me traz força pra encarar tudo. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas e no mundo de amor, e acordei com esse mundo marginal. Mas te vejo e sim, o brilho desse olhar que me acalma, me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo e sim, o brilho desse olhar que me acalma, me traz força pra encarar tudo. E aí, pessoal, abraço. Tô de volta, meu Deus do céu, fui fechar o negócio, fechei tudo. Fiquei emocionada com o Afonso, maravilhoso, né, gente? Não, só eu mesma. Fui fechar o negócio, acabei fechando tudo. O Afonso é um querido, assim, né? Um colega lá do Irmão Pedro, que topou, então, essa parada aí de trazer essa mensagem para vocês, que é esse grupo, assim, que eu adoro, né? Que me acolheram e que fazem, assim, desses nossos momentos, momentos tão especiais. Para fechar, obviamente, deixa eu compartilhar aqui com vocês o nosso link de presença, né? Coloquei um QR Codezinho ali também, vou colocar ali para vocês no chat. Espera aí, para quem quiser. E, pessoal, agradecer, né? Agradecer aí vocês e também deixar aí para se alguém quiser fazer alguma fala, alguma coisa, mas agradecer para vocês por essa nossa última formação aí antes desse recesso que a gente precisa e que sigamos aí, que vocês possam utilizar, né, e poder usufruir aí dessas coisas que eu pude dividir um pouquinho aí com vocês e que vocês possam aproveitar, certo? Muito obrigada pela presença de todos vocês. Beijinhos, se cuidem, bom descanso. Tchau, tchau. O Bruno também canta, peraí, que na próxima a gente tem mais gente. Peraí, é bom saber disso, ó. É bom saber disso. Já coloca lá na troca de experiências, Bruno, que tu também canta, tá? Que a gente também vai querer. Mas a gente quer, assim, aquele quem sabe faz ao vivo, aquela coisa toda, entendeu? Tchau, tchau, gente. Obrigadão.